Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A gente vai reagir hoje a um vídeo bem interessante. Eu ainda não vi, eu quero reagir junto com vocês no canal do Ian Neves. Para quem não conhece, o Ian Neves, ele é um comunista, né, ativista no Brasil, jovem que tem umas ideias muito boas, ele é um historiador, uma formação pela USP, né? Para quem não conhece, ele faz parte da Soberana, que é o movimento deles, né? Comunista organizado, né? Que eles têm. E ele traz vídeos muito, muito, muito interessantes sobre política, sobre história do comunismo e sobre também histórias de vários países, suas relações políticas, seus governos. É muito interessante. Queria ver com vocês uma coisa que vai ser bem importante saber sobre o que é os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos é uma democracia? Eu quero checar com ele. Eu vou ver com vocês para ver se realmente os Estados Unidos é uma democracia. E aí a gente vai poder fazer os nossos pitacos. Eu vou ver aqui com vocês um pouquinho, então, o vídeo do Ian. E aí eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Não esqueçam de seguir aqui, também seguir o Ian, claro. E também não esqueçam de seguir o nosso canal aqui, que eu sempre venho dar as últimas notícias dos Estados Unidos para vocês, e é claro que a gente não podia faltar um argumento tão empoderado, tão bom, que o Ian sempre faz sobre esse tema, tá? A gente vai ver e vamos reagir. 1, 2, 3, vamos lá. Fala inglês! Hoje a gente tá em clima de eu não falo inglês, uma grande falha da minha formação, e hoje, como não tinha, né, chest, off brick, petrified, eu não sei outros, eu não sei tantos sinônimos para pedra em inglês. Eu não falo inglês. Rock hard chest, muito bom. Hoje o assunto são os estragos fudidos da América. Dito isso, vamos para o primeiro tema, que é os Estados Unidos abrindo mão do seu verniz democrático burguês. A gente sabe que os Estados Unidos são uma democracia fake de Araque, né? A gente sabe que é um país que tem 2 partidos que defendem 2 alas da burguesia. Gente, ele tá falando isso para uma americana, tá, gente? Eu sou brasileira, sou americana também, mas também a gente sabe, tá, que os Estados Unidos aqui é tudo uma armação, é tudo um circo, né? Eles fazem 2 partidos e democracia! Muito legal. E é só isso, é uma alternância entre 2 partidos cuja diferença é marginal. E se a gente for ser muito estrito em definições mais formais, o Brasil é mais democrático do que os Estados Unidos, gente. No que diz respeito à democracia burguesa, o Brasil tem uma democracia que é multipartidária. O que eu quero dizer, no checklist da democracia burguesa formal, o Brasil cumpre mais critérios, os Estados Unidos cumpre bem menos. Exatamente, é isso para vocês verem que nós podíamos ensinar aí no Brasil bem mais para nós aqui americanos, né? Eu falo nós aqui, nós lá, né? Que eu sou 2 pessoas agora. Estados Unidos, a pessoa que recebeu mais votos nem sempre ganha. É. Então, assim, para você ver como a régua é baixa lá nos Estados Unidos. E para vocês verem como a propaganda de Bem democracia baixa. chega forte nas pessoas, a ponto das pessoas acreditarem que os Estados Unidos é o farol da liberdade no mundo. Dito isso, o caráter da democracia estadunidense está começando a aparecer, que é, na verdade, a ditadura da burguesia. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre uma coisa que repercutiu bastante, só que de jeitos muito diferentes dependendo da fonte. E que as análises, nossa, gente, análise dos Estados Unidos de jornal burguês, assim, da grande mídia brasileira é terrível, sabe? Olha só. Trump pede para pessoas sem teto irem para longe de Washington. Então vocês chegaram a ver isso nesses dias? O Vi. presidente americano planeja realizar uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira para apresentar seu plano para... Gente, vocês não sabem da última. Agora ele está falando sobre esse assunto. Washington DC quer varrer o pessoal que mora de rua, moradores de rua lá. Então estão chamando, convocando, até da Virgínia está chegando lá, uma guarda nacional que vai chegar para literalmente varrer a população pobre que mora na rua, porque a gente sabe que houve um crescimento muito grande, né, da população que vive em situação, né, de rua, aqui nos Estados Unidos. Tá demais, tá cada vez aumentando, ainda mais com todos os cortes e aumentos de preços, as pessoas estão ficando realmente sem ter como manter sua vida, tem que manter muito menos uma casa, um trailer, o que seja. Então, a recessão tá brava, e aí ele, para poder fazer uma limpeza na cidade, ele vai chamar a Guarda Nacional. Que bonitinho. Sabe que isso me lembra muito uma fala que se falava que na ditadura no Brasil também não se via mendigo. Será que é isso, mais ou menos, essa situação, assim, pegar as pessoas e varrer elas para a prisão? Será que isso vai resolver?
I don't know, sinceramente, eu não sei. Para tornar a cidade mais segura e bonita do que nunca. O Trump está começando a Exatamente, é instaurar só uma estético. espécie de estado de exceção em Washington, Uhum, fazendo todas as políticas que ele quer na paulada mesmo, na força. E aí a gente vai é. analisar isso aqui com um pouco mais de detalhe, para vocês não serem pegos em desinformação com a mídia burguesa brasileira tentando passar um pano para esse tipo de coisa. Então vamos lá. A declaração do Trump é a seguinte: as pessoas sem teto devem sair imediatamente. Nós lhes daremos abrigo mais longe da capital. Escreveu ele em sua plataforma Truth Social. Gente, só um parênteses aqui. Não é uma desgraça que para ficar vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala, a pessoa tem que ficar entrando na droga da rede social de merda dele? Tem que ficar entrando na... Gente, é isso que eu ia falar. Eu jamais entrei na rede social do Donald Trump, porque eu não tenho uma conta no Truth Social dele. Não tenho nenhum interesse e também jamais vou botar meu nome ou qualquer coisa, até mesmo um e-mail fake, qualquer coisa para entrar numa conta que eu só vou ver gente Minion e gente da direita, gente vagabunda lá. Eu não quero saber, sabe? Tipo, até porque todos os tweets dele eu falo tweets, né? Porque ele é Twitter, o X, agora True Social, whatever. Essa situação toda. Então, eu vejo isso na internet e eu vejo por aí, tá bom. Porque eu acho que há um ranço, sabe, das pessoas de buscarem o Donald Trump nas redes sociais. Eu acho que as pessoas estão cheias, porque ele aparece em todo lugar, na TV, nas mídias sociais em geral, agora nesse True Social dele, né, com True Social, né, a verdade social. É uma empáfia, assim, é um grau de insanidade, assim, tremendo, né? Esse Donald Trump também, vou te falar, a gente pouco liga pro que ele fala, né? Mas, enfim, o que ele fala, ele é o presidente da maior potência do mundo, né? Com todas as aspas, evidentemente, eu vivendo aqui nos Estados Unidos, eu posso dizer que ele é um lixo, sinceramente. Vamos lá. entrando nessa rede social lixo que ninguém usa pra ficar vendo o que o Exatamente. presidente fala. Porque ele foi banido da porra toda, sabe? Então, assim, meus sentimentos pros jornalistas que tem que sofrer entrando nessa droga dessa rede social do terceiro Reich aqui. E, bom, gente, isso aqui é uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui no canal. No começo do canal eu falei bastante, porque era um tema que tava pintando, assim, mas agora vale a pena a gente retomar, que é o tema do higienismo. O amigão aí do Jeffrey Epstein tá fazendo a boa e velha política higienista. E caso vocês não saibam, higienismo é uma forma de organização do espaço urbano baseada na ideia de limpeza como prioridade, de afastar o que é considerado sujo e feio. Gente, vamos ver se ele vai falar sobre o Brasil na questão da ditadura brasileira, o que fizeram com os pobres no Brasil e tudo mais. Vamos ver se ele vai falar, porque eu tenho muito a ver com o pessoal comunista, porque eu tenho muito pensamento deles, né? Lembrando várias ditaduras, várias situações de repressão, né? Porque aqui nós estamos vivendo um regime de repressão com o Donald Trump, ele está tentando fazer uma repressão dentro de uma quase democracia, né? Que está sendo difícil, porque ele está sendo bem combatido aqui, mas ainda consegue burlar a lei, burlar os juízes, burlar tudo, a Constituição, etc. Quero ver se ele vai falar sobre isso aí. É importante que o Ian fale sobre isso aí. Incluindo seres humanos. Então, o higienismo defende que as pessoas que estão em situação de rua não têm problemas, elas são o problema. E que elas devem ficar longe dos olhares, independente das causas e independente das consequências, tá? Então, para o higienista, o problema não é condição social. O problema é a aparência da cidade. É o que essas pessoas causam para as outras pessoas da cidade. É o dano que uma pessoa em situação de rua ou o risco ou a ameaça que uma pessoa em situação de rua causa para quem não está em situação de rua, desconsiderando completamente que aquela pessoa está lá por uma razão, e essa razão sempre é social. E aí, leis que corroboram com esse tipo de política higienista geralmente são leis que proíbem vadiagem, são construções de arquitetura hostil para impedir as pessoas de dormirem na rua ou em lugares públicos. Isso tudo é um tipo de política, para não dizer em alto e bom som, saiam daqui, vocês são indesejados. Só que o Trump não tem esses escrúpulos, né? O Trump, ele não tem muito esse filtro. Ele basicamente fala assim, saiam daqui, vocês não são desejados. É um grande foda-se para dar a impressão de limpeza. E aqui em São Paulo a gente vê isso dia sim, dia também. E isso pode variar desde o que eu falei de arquitetura hostil, até, gente, espancamento, roubo dos pertences das pessoas que estão na rua, expulsão... Se chama aporofobia, a fobia social contra moradores de rua ou pessoas em situação de rua, aporofobia, tá? A gente sabe o padre Lancelotti, vocês lembram do padre Lancelotti em São Paulo tentando defender, e até hoje ele defende pessoas em situação de rua, ajudando elas e tudo mais, o quanto ele combateu e combate
quebrando até mesmo embaixo de pontes. Lembram, né, que em São Paulo, embaixo de pontes, se colocavam pedras pontudas para ninguém dormir, se botam entre cadeiras de estação de ônibus, separações bem marcadas, não só no Brasil, no mundo inteiro, justamente para evitar com que pessoas que vivem em situação de rua possam ficar um pouco mais confortáveis, entre muitas aspas, nesses lugares, né? Então, há isso mundialmente, né, na sociedade burguesa, aqui nos Estados Unidos e há no Brasil. É uma boa comparação que ele está fazendo, porque é isso mesmo que acontece. Com jato d'água até chacina. Isso pode acontecer. Chacina é uma forma extrema de higienismo. É uma demonização das pessoas em situação de rua. Sem nunca se perguntar por que a cidade gera tantas pessoas em situação de rua. E isso é praticamente uma regra dos governos de direita, tá? E os governos de direita fazem isso não só porque eles não querem resolver a situação dessas pessoas, mas porque eles não podem oferecer nada para essas pessoas. Os governos de direita defendem desmonte da máquina pública, defendem enxugamento das instituições de Estado. Eles não podem oferecer solução para essas pessoas, porque isso contradiz a própria política econômica deles. Então, sim, eles não querem, mas eles também não podem. E uma vez que eles não podem oferecer uma solução, eles oferecem um paliativo, oferecem algo que dá uma ilusão de solução. Teve o caso da carrocinha humana também em Balneário Camboriú. Carrocinha humana, gente, igual de cachorro. Leva pra longe e depois traz de volta quando acaba a temporada de turistas. Meu Outro tipo Deus. de higienismo, tá? Se vocês querem um livro a respeito das origens do higienismo no Brasil, tem um livro muito bom de história chamado Cidade Febril, do Sidney Chalhoub, que ele fala sobre a destruição dos cortiços no Rio de Janeiro e o nascimento das favelas no Rio de Janeiro, beleza? É a seguinte, gente, uma outra coisa que eu quero comentar, as pessoas não sabem, em Nova York aconteceu a mesma coisa, tá? Há uns anos atrás, eu não sei se foi no governo Giuliani, acho que foi. Vocês lembram que houve aqui em Nova York uma mudança radical? Nova York era considerada, é a minha cidade que eu moro, né? O pessoal não sabe, eu moro em Nova York. Ela foi uma cidade por muitas décadas, principalmente em fins de 60, 70, até começo, meados de 80 ainda, na era Reagan, né? Foi tomada pelo narcotráfico, prostituição e todo tipo de bandidagem. As pessoas chegavam aqui em Nova York e recebiam um folheto dizendo, com uma caveira na frente, dizendo cuidado ao sair, tal e tal horário, voltar para casa até às 6 da tarde, tal, cuidar tal rua. Eles tinham todo um guia ao chegar da rodoviária ou do aeroporto, de como você deve lidar com a cidade. Porque a cidade daqui de Nova York era uma péssima cidade de morar. Com a tolerância zero, que foi feita, implementada pelo Giuliani, que fez muito sucesso, e foi um prefeito em Nova York, cidade de Nova York, ele varreu a população em situação de rua e usuários, né, de entorpecentes das ruas, traficantes e pessoas. Por quê? Porque ele botou todas essas pessoas em ônibus, em outros transportes, não sei, e mandou todas para ir para a Califórnia. Eu lido com um problema, jogo para outro estado. Então, o que ele fez? Ele disse assim, olha, você quer ir para tal lugar? Não, não quero, mas eu te dou $300, sei lá, $100, você vai para lá. Ele foi. Então, muita gente saiu do estado de forma em comboio, mais ou menos como esse caso aí do Camboriú, que botam uma C de força, né? No caso aqui, foi feito de forma a colocar o problema para outro lugar. Assim, você acaba com toda a criminalidade, né, entre aspas, ou todo o problema, e manda para outro lugar, entendeu? Tira de um lugar, bota para outro, e a cidade ficou, então, sem essa população, porque aceitou o dinheiro e foi embora para a Califórnia, e ao contrário de qualquer outro lugar, a Califórnia ficou terrível. Você vai lá em cidades grandes como Los Angeles, é um pessoal, assim, na rua que você não tem como contar, é muita gente. E tudo essas pessoas que foram mandadas para outros estados estão perambulando por esses lugares. O problema não sai simplesmente, magicamente. Ele saiu desse lugar e foi para outro, mas ainda o problema, ele continua. Né? Então é muito fácil você fazer esse projeto também no Brasil. Algumas pessoas da direita estavam pensando de fazer parecido com o que fizeram aqui nos Estados Unidos, e não só foi o Giuliani, teve outros lugares também que fizeram a mesma coisa. É só pegar o pessoal todo da rua, pessoal todo que é, né, cracudo, pessoal que tá, a gente fala assim, né, dependente de droga, colocar num ônibus, dar uma grana e vai embora. Que eles vão embora, mas eles só vão para outro lugar, entendeu? O chamariz é o dinheiro e eles vão.
Aí você resolve o problema. Quer dizer, eles estão um pouco se lixando para os outros estados, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não têm muita noção de vamos resolver o problema da raiz. Pessoas aqui têm problema de saúde, porque nós não temos saúde pública, não temos saúde eficaz, né, para a população. Então, é muito mais fácil você mandar um bando de gente embora, que seria o problema, entre muitas aspas, entendeu? E aí tá resolvido. Aí ele conseguiu o quê? Resultados de que Nova York baixou a criminalidade, baixou vários outros questões, porque esse pessoal mais problemático foi embora e outros foram presos também. Então aí tem isso também, da prisão também, né? Então a pessoa não quer ser presa, ela vai embora. E assim foi. Mas eles jogaram tudo na Califórnia. Aí quando você vai para a Califórnia, você diz, ué, porque a Califórnia é toda cheia de pessoas moradoras de rua. Tem os de lá e tem mais os que foram para lá. E não porque quiseram, foram porque foram expulsos das outras cidades, né? Que os outros governantes, prefeitos mandaram. E assim é feito. E eles acham que isso resolve o problema. Então, é interessante da gente ver que, às vezes, o conceito que a gente tem dos Estados Unidos, de lugar de primeiro mundo, da onde é que vem, né? Ai, não tem criminalidade em Nova York, você pode andar não sei quantas horas na rua. Realmente, a gente tem. Mas a que preço foi, né? A que preço foi? E eu acho que isso aí pode voltar muito rapidamente, porque se você não vai no cerne da questão, isso volta. Entendeu? E isso mesmo que eles tenham feito a tolerância zero, que isso realmente foi, né, enfrentar a criminalidade com mais força e também combater até com racismo contra as pessoas, e eles acham que isso aí é bom. Não sei, eu acho que uma hora dessas vai estourar isso aí. Esse tipo de conduta vai acontecer de voltar tudo de novo, entende? Eu acho que isso é uma desonestidade política muito grande, né? Uma cara de pau, mandar um monte de gente fora do teu estado, um monte de gente fora da tua cidade, só botar num avião, num ônibus e mandar embora. Isso é recorrente aqui nos Estados Unidos, gente. Eles fazem isso muito, porque um governo de cada estado aqui é bem independente, né? Estados Unidos são juntos, mas não são cada estado tem as suas leis, sua independência, entre muitas aspas, né, do governo federal, diferentemente do Brasil, que nós temos ainda um governo federativo. Essa é a diferença. Então, aqui eles têm mais liberdade de fazer certas coisas, sabe? Sem precisar muito do governo federal. Né? Por isso esse tipo de coisa acontece. Era bom que eu tenha feito essas aspas para vocês entenderem de quanto é problemática essa situação e de que quanto ela não deve se repetir em lugar nenhum do mundo. Tenho dito. Beleza? Fica aí a dica do livro. Bom, como a extrema-direita e a direita não conseguem oferecer uma solução e nem querem oferecer uma solução, eles usam a população em situação de rua como bode expiatório para outras políticas também. E o Trump é um fascista, e cada vez mais um fascista bem no sentido clássico, assim, ele se aproxima cada vez mais do fascismo bem da década de 20 e 30. E uma das coisas que ele tem feito é uma das medidas tradicionais do fascismo, que é a militarização da sociedade. Isso a gente viu muito na Itália e na Alemanha da década de 20 e 30, respectivamente, né? E por que isso? Uma vez que os fascistas defendem os interesses da burguesia, e geralmente esses interesses são defendidos em momentos de crise, esses fascistas não têm interesse em resolver as questões sociais da população, os problemas sociais, a origem da desigualdade social. Então, para eles, a solução é força bruta. Para os fascistas, o problema é sempre disciplina e militarização. Programa social para um fascista é, entre aspas, incentivo para vagabundagem. E o Trump tá fazendo literalmente isso. Dá uma olhada aqui. Na verdade, os fascistas, eles sempre se empoderam da sociedade pelo medo, terror, né? E pela bandalheira, né? Pela vandalização, né? Pela força. Essa é a característica maior do fascismo. Aqui. Projeto de orçamento de Trump prevê cortes, aumento de gastos militares e com deportações. O Trump tá literalmente fazendo isso que a gente acabou de descrever. Eles estão cortando programas que subsidiavam saúde, moradia, alimentação de famílias pobres e aumentando os gastos militares. Não dá para ser mais explícito que isso. E esses são programas sociais que ajudaram muito os Estados Unidos a se recuperarem no período da pandemia. Se a gente for ser bem estrito nos parâmetros da democracia burguesa estadunidense, gente, o Biden não entregou a situação econômica dos Estados Unidos de forma crítica para o Trump. Ele não deixou uma situação econômica difícil para o Trump. Nos parâmetros da democracia burguesa capitalista dos Estados Unidos, tá? Que fique muito claro aqui. PIB dos Estados Unidos sobe 2,4% no quarto trimestre de 2024. E no ano anterior também a gente teve resultados, digamos assim, positivos para esses parâmetros. Estados Unidos criam 216 mil vagas em dezembro e taxa de desemprego fica entre 3,7% traz payroll. 3,7% é 3,7% a mais do que um socialista permite. Para nós, o desemprego deve ser nenhum, deve ter pleno emprego, né? Mas enfim,
Para a democracia burguesa, isso aqui é quase pleno emprego, ou considerado pleno emprego, enfim. E É. antes que alguém fale que eu tô passando pano por Biden, a questão não é essa, tá, gente? Esses empregos são empregos merda, são empregos com baixíssima remuneração, são empregos, assim, degradantes. O ponto não é esse. A gente viu, por exemplo, lá no vídeo sobre conflito geracional, que os Estados Unidos não ajustam o salário em relação à produtividade desde a década de 80, praticamente. E mesmo com esse emprego aí, essa É verdade. Os Estados Unidos não têm reformulado o salário mínimo desde essa época. empregabilidade do governo Biden, milhares e milhares de pessoas continuavam morando na rua. Simples assim. A questão é, foram esses subsídios públicos que o Trump está cortando agora, que possibilitaram a recuperação relativa dos Estados Unidos em relação à pandemia. Ajudaram o dinheiro a circular melhor. Eles injetaram um pacotão na sociedade, sem nenhum tipo de ortodoxia econômica, para recuperar a economia do choque da pandemia. Olha só. A gente não falou tanto disso na época, né? Entenda do que se trata o plano Biden para reativar a economia dos Estados Unidos. Foram 1,9 trilhão em incentivos. Isso tudo com o aparato público, além do badalado Green New Deal de 2022, que a gente já falou aqui algumas vezes. Que foi um programa para acelerar a transição energética, ou seja lá o que eles consideram transição energética nesses parâmetros. E nunca se enganem, tá? O governo Biden foi o mesmo que permitiu a exploração do petróleo no Alasca, que é algo que é trágico. Isso sem falar do genocídio na Palestina. Não fiquem com esse negócio de o Ian está passando pano para os democratas, tá? Não vem com essa coisa. Não, ele não está passando, mas eu entendo completamente o que o Ian está fazendo, porque eu tive essa situação aqui nos Estados Unidos, não só nessa última eleição, mas mais ainda na eleição anterior, quando a gente queria tirar o Trump do poder na primeira tentativa de reeleição dele, e que a gente teve que abraçar a Kamala e o Biden, que não tinha alternativa. A gente ficou com medo de votar numa terceira via, a gente sabia que não ia ganhar essa terceira via, que seria alguém independente, né, do partido, de um partido verde ou coisa assim, que a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu votei essa vez para Stein, que é a terceira via, eu não votei para Kamala, não votei no Trump, então eu realmente não estava ligando muito assim sobre o que estava rolando entre essas coisas todas, porque eu já sabia que o Biden era mais do mesmo na questão palestina, principalmente, né? Isso aí, você sabe, eu sou palestina, então isso aí me pegou bastante. Então, quando eu votei na Stein, que ela era pró-palestina, ela tinha uma outra visão, bem mais socialista, radical, do que não tem nem sentido, né, comparar com a Kamala. Agora, com relação ao Biden, realmente o Biden, né, dizia, né, que investir em energia limpa, etc., deu bilhões, mas com o Trump agora isso não vai se desenvolver mesmo, isso não vai dar plano em continuidade, até porque você tem que ganhar outra vez para poder dar continuidade aos projetos. A gente sabe que eles tentam fazer por 4 anos, mas isso aí também é por vários e vários anos, né, e é um dinheiro bastante pesado. E assim, não compunham não de estar do lado, um pouquinho do lado dos democratas, porque ele não está do lado dos democratas, né? Porque talvez os democratas eles tenham que acessar algumas agendas específicas, né, para agradar aqui os gregos e troianos, digamos assim, a ajudar os grupos ditos minoritários ou de minorias, né, que a gente chama os negros, as mulheres, os LGBTQIA+, e tudo mais, agendas de pautas de questões ecológicas e tudo mais, e a gente sabe que eles precisam agradar um pouco essas questões, e talvez por isso, somente por isso, que nós aqui, que somos de uma esquerda mais radical, acabamos votando ou deixando que eles governem de alguma forma, do que governos um pouco mais autoritários que o Trump, né, ou que republicanos, porque se dizem mais conservadores, eles não são muito acessíveis a questões de modificação moderna, de entendimento de aquecimento global e etc., né, principalmente o Trump, isso é uma negação em todos os sentidos, então a gente sabe de que isso acontece. Então o Ian pode ficar bem sossegado que não é essa questão, a gente jamais vai fazer alguma questão em relação a isso, a ele, porque a gente sabe que o Biden é um mal menor, se não é um mal igual ao Trump, só que com uma outra roupagem, digamos assim, né? E esse o desvencilhar do que é uma democracia nos Estados Unidos, justamente isso.
o Biden não foi uma boa representação para mostrar o que é uma democracia, e aí a gente mostra o quanto ela está corroída até mesmo antes do Donald Trump entrar pela segunda vez, infelizmente, essa situação. Coisa. O que eu tô fazendo aqui é uma análise e tentando demonstrar para vocês em que pé os Estados Unidos estavam quando o Trump começou a desmontar esses programas aqui. E aí, por que o Trump tá cortando tanto esses programas com orçamento gigantesco? Primeiro de tudo, gente, o Trump não tá interessado em manter a economia dos Estados Unidos estável. Ele não tá interessado nisso. O que o Trump tá fazendo é acelerar uma transição política, transicionar a maneira como os Estados Unidos se posiciona no cenário geopolítico contemporâneo. É isso que tá acontecendo. E o próprio Trump tá falando isso. Isso não é a teoria da conspiração. Ele tá lá para ser o testa de ferro que vai acelerar a transição dos Estados Unidos para um novo período, e um período muito crítico. A gente sempre diz aqui que não existe nada mais perigoso do que o império em decadência, né? Trump fala em período de transição e minimiza risco de recessão dos Estados Unidos. De novo, não é conspiração, ele tá falando aqui exatamente o que a gente tá falando também. O que a burguesia estadunidense quer agora? Precarizar as relações de trabalho, reprimir sindicato, e ter uma postura abertamente imperial dos Estados Unidos. Vocês viram isso com a troca do nome do Golfo, com a coisa de vamos anexar o México e o Canadá, vamos anexar a Groenlândia. Isso aqui são sinais, assim, sinais meio caricatos da demanda dessa burguesia. Estão entendendo? E a desaceleração da economia pode ser necessária para acelerar essa transição. Isso. Uma coisa muito importante que eu queria focar aqui com vocês é o seguinte, que o Trump, ele quer anexar o Canadá ao estado e pegar a Groenlândia justamente para ficar toda uma parte dele no mapa, né? Se vocês forem ver no mapa, totalmente é uma parte tomada, né, do lado de quem, adivinha? Da Rússia, porque daí ele fica no meio do caminho entre Alasca, Groenlândia e todos esses lugares e o Canadá, ele fica muito próximo da Rússia, fazendo fronte contra a Rússia e contra a China, que é o próximo inimigo dele, né? Então, isso é uma coisa de realmente de bastante empáfia dele, né, de querer dominar toda essa região, fazer com que os Estados Unidos continue sendo ainda a superpotência do mundo e possa, de alguma forma, minimizar ou diminuir os seus inimigos, né, enfim, confrontar a Rússia, né, que é isso que ele quer, com certeza. Isso por quê? Porque uma coisa que está assustando a burguesia que financia o Trump é a alta sindicalização nos Estados Unidos. Isso aqui é muito parecido com o fascismo clássico também, tá? Porque os Estados Unidos vivem auge do sindicalismo e greves em 50 anos. Então, gente, o Trump, como a gente falou na nossa live de análise das eleições, quando ele ganhou, representa uma burguesia que é mais vinculada ao processo produtivo nacional. E, por conta da crise, principalmente da pandemia, o sindicalismo está se fazendo muito visto nos Estados Unidos hoje em dia. Isso já vindo num país que tem um histórico de repressão de sindicatos gigantesco, tá? O que tem incomodado a burguesia é que nesse momento de crise de transição política, os sindicatos voltem a ter poder de barganha. É isso que o Trump tá lá para reprimir. Ele tá lá para ser o testa de ferro de novo da burguesia, que vai impedir os sindicatos de ganharem força. Isso no campo interno. No campo externo, o que assusta é uma coisa que todos vocês já conhecem: China. A China está assustando muito os Estados Unidos no campo externo. E como a gente falou na nossa análise do ano passado, o Trump foi colocado lá para desescalar os conflitos envolvendo a Rússia e escalar os conflitos envolvendo a China, porque ele representa uma burguesia que acredita que não é possível encarar a Rússia e a China ao mesmo tempo, diferente dos democratas, que acham que é necessário encarar os dois ao mesmo tempo. No caso da China, entre os anos 80 e os anos 2000, as indústrias dos Estados Unidos transferiram as plantas para a China transformou isso num imenso processo de transferência tecnológica. Os capitalistas estadunidenses focavam no lucro a curto prazo, ambos conseguiram o que queriam, só que agora a China, por ter um plano a longo prazo, está tirando vantagem. Os burgueses dos Estados Unidos lucraram muito pagando salário baixo na China, e a China desenvolveu, no decorrer de 30, 40 anos, uma indústria de altíssima tecnologia. Agora, a indústria chinesa vem com força para cima da mesma burguesia estadunidense morder a bunda deles. É isso que está acontecendo. E aí, é por isso que vocês estão vendo a mesma burguesia que apoia o Trump pressionando por fechamento de mercado para produtos chineses e não só chineses, para impedir que a China use outros países como plataforma também. China, exatamente. Como dizem aí no chat, China all the time. Os europeus também estão criando medidas protecionistas a essa altura, tá? Porque eles também fizeram o mesmo movimento de transferir as plantas industriais para China. Só que nos Estados Unidos existe uma diferença em relação à Europa, que é a disputa pela hegemonia global, né? A China está ameaçando o lugar dos Estados Unidos como potência econômica do planeta. O Made in USA, o Madenusa, está sendo substituído por Made in China. Então, a burguesia dos Estados Unidos, que apoia o Trump, está pressionando por uma postura de colocar o
pau na mesa, assim, né? De chegar e chantagear mesmo. Por isso que a gente viu 50% aqui no Brasil. Que foi no maior modelo, me tirou a calcinha, me deixando apenas de sutiã e calcinha, né? A gente não falou sobre isso, mas os Estados Unidos taxaram o Brasil, exceto em tudo que importa. Taxaram, mas botaram exceções em tudo que ia prejudicar eles. Por quê? Porque o Trump tá fazendo isso como blefe. Ele primeiro taxa para depois negociar. Isso que a direita não tá entendendo também. Então essa burguesia quer que o governo feche as fronteiras comerciais para a China, independente disso prejudicar o poder de compra da população, isso não importa, e enquadre os países que estão aumentando as relações com os chineses. Por exemplo, fechar o cerco contra os BRICS, que foi o que motivou a taxação do Trump. Não foi o Bolsonaro. Se vocês querem ver uma análise sobre isso, tem vídeo aqui no canal, inclusive. Então, defesa dos privilégios da burguesia interna e externamente. E isso depende de um fechamento de regime. Aí esse verniz de liberdade democrática dos Estados Unidos está se esvaindo, está mostrando que é só isso, um verniz. E sempre foi só um verniz, tá, gente? Os Estados Unidos sempre foi um país de muita censura e muita opressão. O Malcolm X, o Luther King, o Fred Hampton nunca tiveram oportunidade de ter liberdade de opinião, tá? Todos foram assassinados. O FBI e a CIA espionam diariamente milhões de cidadãos, e isso, inclusive, com a anuência do Patriot Act do Bush Filho em 2001. Tem um monte de política pública de censura para as mídias. A gente tem censura, por exemplo, pesada no cinema, que por quantos anos? 30 anos ficou impedido de mostrar cama de casal, homem sem camisa, casamento interracial. Isso tudo política pública, tá? O macartismo perseguiu uma galera e deixou todo mundo em lista suja por ter suspeita de conexão com o comunismo, gente que nunca mais conseguiu encontrar um emprego na vida. Exemplos inúmeros de censura e perseguição dos Estados Unidos, tá? O verniz de liberdade, de primeira emenda, segunda amêndoa, terceira amêndoa, é verniz. Só que agora nem o verniz interessa mais. Agora essa transição econômica e política do Trump tá fazendo com que tudo seja o mais explícito possível. E isso vai gerar protesto, gente. Afetar preço, afetar emprego, afetar sindicalismo, afetar inflação, isso tudo vai gerar protesto e movimento social. Vai gerar. E aí é que o fascismo vem como a ferramenta própria. Exatamente. Já está rolando aqui já um debate sobre essas questões. Já está acontecendo, sim, esse aumento de preços, já está acontecendo, sim, um número enorme de pessoas vivendo nas ruas, já está acontecendo, sim, desde a época do Biden, né? A gente não vai falar que não, mas foi piorado agora. Já foi, nesses meses todos, assim, acontecido tantas mudanças, tantas políticas públicas negativas, né? Agora mesmo o Donald Trump querendo botar a Guarda Civil em Washington para enxotar todo mundo, ele contra a Califórnia nas manifestações, nós aqui em Nova York, em todos os outros estados, tentando ir contra as ações despóticas de Donald Trump. Está acontecendo sim uma reação popular, porque finalmente, depois de tanto tempo, o povo americano está, digamos, de um viés mais progressista, mais independente, ou até mais radical socialista, está vindo à tona e com coragem que é mais importante, indo às ruas para se manifestar e para se organizar. Então, está havendo isso. É claro que todo dentro de um quadro, né? Porque os Estados Unidos não é um lugar onde você pode chegar e fazer o que você quiser e está tudo bem. É tudo uma organização policial, você tem que avisar antes e tudo. É diferente de organizações espontâneas, mas está já acontecendo isso aqui, e principalmente na mídia, né? Até na mídia hegemônica, está acontecendo isso, até de pessoal conservador está questionando os movimentos do Donald Trump todos os dias, estão questionando, então, até dentro do partido dele. Então, isso está mostrando sim para a gente do quanto é falsa a democracia nos Estados Unidos, porque quanto ela não é preparada para corrigir esse tipo de atuação de regimes autoritários dentro do próprio país, né? Que seria o Donald Trump sendo um cara de pensamento extremamente autoritário, né? Então, assim, o quanto aqui essa democracia, se ela algum dia existiu, ela é fraca, mas ela é tão fraca que ela não consegue nem se erguer com nada, né? Enfim, né? Aí mostra como é que é a política de lobby aqui nos Estados Unidos, que é a corrupção liberada, que já existe aqui há décadas e que o Brasil quer fazer, mas que claramente o Brasil ainda tem muito ainda a aprender, e com os erros dos Estados Unidos eu espero que não vão repetir, né, e fazer a mesma coisa que aqui, né? Própria para esse tipo de momento. Para sustentar esse tipo de política, que é a demanda da burguesia, de um fechamento de regime, de protecionismo que vai prejudicar a população, de combate ao sindicalismo, isso tudo vai gerar essa revolta que precisa de repressão. Repressão como? Física. E não só. O Trump também
tá enveredando para um lado de reprimir a ala da burguesia que está divergindo desse processo, que é a ala da burguesia representada pelo Partido Democrata. O Partido Democrata não representa o povo, não representa os trabalhadores. Representa uma burguesia que discorda dessa política pública. E como ele tem feito isso? Fortalecendo o poder executivo federal, centralizado nele. E aí a gente volta para a situação das pessoas sem teto em Washington. Trump pede para pessoas sem teto irem para longe de Washington. Vamos amarrar tudo aqui com esse caso. Ao mesmo tempo, o Trump ataca as pessoas em situação de rua, manda elas irem para longe e corta gastos em programa social que ajuda, por exemplo, as pessoas a pagarem aluguel. Qual vai ser o resultado disso, gente? Mais gente tendo que morar na rua, morando no seu próprio carro, que é uma coisa nos Estados Unidos acontece muito. Já repararam que no TikTok ou no Reels, os estadunidenses estão sempre dentro do próprio carro, fazendo merda ou falando merda? Tem gente que mora no carro, tem brasileiro que vai lá para os Estados Unidos morar no carro, gente. Isso é muito claro, é bem comum aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas morarem em carros, tá? Enfim, eu já fui para outros estados e vizinhos e pessoas assim, a gente vê sempre alguém morando aqui em Nova York é um pouco mais difícil, mas se você vai para o interior ou para o Havaí, que eu vou muito para o Hawaii e Havaí, e no Maui, né, onde eu tenho também lá uma casa lá também. E assim, eu vejo lá, tem bastante população moradora de rua lá. Muita gente vai para a praia, vai para lugares assim, Califórnia também, para as periferias e vão morar dentro de carros e em cidades grandes também. Não é só Nova York tem, mas é bem mais esparso, né? Porque não dá para ficar em alguns lugares onde se estaciona carros, você tem um tempo para ficar, não pode ficar tanto tempo. Então eles têm que ficar mais tempo, então eles têm que ficar para fora, na periferia. E realmente tem bastante gente vivendo em carro mesmo, e geralmente são pessoas acumuladoras, sabe, que acumulam bastante, enfim, né, elas estão com problemas mentais nessa situação de rua. E realmente, às vezes, o carro nem funciona mais, elas ficam lá paradas morando dentro do carro. Isso já existe aqui, e as Pampas existe muito. É isso, tá? É isso que acontece lá. A coisa do carro nos Estados Unidos é um pesadelo. Os Estados Unidos basicamente é um gigantesco estacionamento. É meio isso. Dá pra gente definir os Estados Unidos como um gigantesco estacionamento. E aí, essa nova maneira de lidar com os problemas sociais é a porrada, tá? O objetivo dessa medida é cimentar essa nova maneira. É tratar de problema social como caso de polícia, como a gente ouviu falar aqui no Brasil na República Velha, né? Corta programa social e quem não conseguir manter o seu emprego e a sua moradia é reprimido. Vai pra fora, leva porrada da polícia. E foda-se. Porque quem não consegue trabalhar e manter a sua própria casa, quem não conseguir manter o emprego é perdedor. Perdedor não tem lugar nos Estados Unidos. É tipo um darwinismo social contemporâneo. Não que o Trump tenha inteligência suficiente para entender sequer o que significa essa palavra. E olha os desdobramentos da declaração do Trump. Caso você ache que isso não vai acontecer lá porque, nossa, as instituições lá são muito fortes. Trump assume controle da polícia e envia tropas para limpar Washington. Por isso que a gente começou falando que o Trump tá fazendo Washington virar uma espécie de estado de exceção. Olha como o amigão do predador sexual Jeffrey Epstein justificou isso, abre aspas. Trump disse que Washington será liberada hoje do crime, da sujeira e da escória, abre aspas para ele. Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar, falou a imprensa. Gente, além da gente falar das estatísticas de violência em Washington, vamos pegar essa lista aqui. Gangues violentas, criminosos, maníacos. Higienismo, né? Donald Trump é um grande higienista. Selvagens e pessoas sem casa. Pessoas sem casa, pro Trump, é igual maníaco selvagem, gangue violenta. E vai ser tratado como tal. E foda-se se as pessoas têm razão para estarem na rua. Se caíram no vício, se perderam um emprego, se não conseguem pagar o aluguel, se são abandonados pela família, se tiveram problema de sofrer violência, se são pessoas com problemas psiquiátricos que foram abandonadas pela família e pelo poder público, não importa. Foda-se. O objetivo de política pública deveria ser resgatar essas pessoas. Só que essas pessoas no Brasil e nos Estados Unidos caem num círculo vicioso de acúmulo de desvantagens. Perde o emprego, aí vai pra rua e fica viciado, aí vai preso, aí depois é preso, aí começa a virar uma coisa assim que você não consegue sair mais. Você fica preso num círculo que uma vez que você entra, pra sair é muito difícil. No Brasil, então, quando você entra pra uma facção criminosa, aí você não sai nunca mais. Esse é o problema. Não sai nunca mais porque a facção impede, inclusive. E assim, todo mundo ganha com essas políticas eficientes de resgatar as pessoas que não têm onde morar. Todo mundo ganha. Mas esse não é o objetivo, tanto porque ele não tem interesse, quanto porque ele não pode oferecer isso. Oferecer isso entra em contradição com a própria demanda da burguesia, que está exigindo um fechamento de regime, uma maior pressão sobre os trabalhadores. E olha como, gente, essas pessoas em situação de rua estão servindo como bode expiatório
para endurecer um regime de exceção em Washington. Ele está usando pessoas em situação de rua para justificar a medida repressiva, que vai afetar todo mundo que mora em Washington, não é só gente que está em situação de rua. A motivação ideológica é muito explícita, sobretudo quando a gente vê que a taxa de criminalidade em Washington vem caindo. Abre aspas aqui. Ao contrário do que afirmou o americano, a criminalidade no local caiu. O departamento de polícia da cidade afirma que os crimes violentos diminuíram 26% em Washington nos primeiros 7 E o pior é que essa Guarda Nacional, ela vai ter um grande embate com a polícia local, né? Então, a gente sabe que é uma coisa entre o governo federal contra o estado e a cidade, né? Então, não estão trabalhando em conjunto, sabe? É como se você tomasse o lugar da polícia. Então, é um pouco de describilidade da polícia local, sabe? Não é muito bom. O feeling não é muito bom. 7 meses de 2025, em comparação com o ano passado, enquanto os crimes em geral diminuíram cerca de 7%. Ou seja, o Trump contradiz as estatísticas, mas não importa, porque também ele se comunica com as suas bases através de redes sociais fechadas, nas quais esse tipo de informação não chega. E se chega, ele fala que é a extrema imprensa, ele fala que é o fake news, ele fala que os únicos que falam a verdade são a Fox News e a Truth Social. E a prefeita democrata reagiu a isso. A prefeita democrata chama Muriel Bowser. Ordem de Trump para assumir segurança de Washington é alarmante e sem precedentes, diz prefeita, que afirma não estar surpresa. É a segunda intervenção do Trump em competências em regiões governadas por democratas. A primeira foi em Los Angeles. O Trump mandou a Guarda Nacional para reprimir protesto. E isso gerou uma baita tensão com o governador democrata, que é o Gavin, acho que se fala assim, Gavin Newsom. Então, Gavin Newsom é um dos caras que está se tornando um porta-voz aí da escalada autoritária do Trump, digamos assim. E é engraçado porque eles costumam utilizar isso para demonstrar como os democratas são fracos, como os democratas são woke e afeminados, enfim. Vocês sabem como é que é o discurso lá nos Estados Unidos, né, gente? A superfície costuma ser essa. Mas, novamente, os dois representam interesses da burguesia, só de burguesias que às vezes entram em conflito entre si. E aí o Trump também aproveita para dificultar o governo dos blue states, né, dos estados azuis, que são os democratas. Sim. Curioso que lá nos Estados Unidos a cor vermelha é associada à extrema-direita. Eu falei Gavin, né, Gavin, é Gavin. E por que a gente falou aqui que a gente queria trazer esse tema para tirar um pouco das análises da mídia burguesa brasileira? Porque tem gente que está falando que essa situação, que esse ataque às pessoas em situação de rua é conflito partidário, gente. E essa leitura é muito rebaixada, tá? É uma leitura muito reducionista. A questão das pessoas em situação de rua é uma síntese do que o governo Trump representa. Tem uma ala da burguesia interessada em manter um verniz de democracia funcional e reprimir os trabalhadores de forma institucionalizada. Esses são os democratas, tá? É repressão dos trabalhadores? É. Mas com verniz de democracia? É. O Trump é da ala America First. É da ala passar o trator e foda-se. É da ala da violência e da violência justificada como virilidade. Os próximos anos guardam essa mesmíssima perspectiva. Por isso que a gente quis trazer isso aqui. Porque isso que está acontecendo em Washington pode escalar para um estado de exceção em outros lugares. E um estado de exceção que é justificado pelo Trump como sendo racional e apoiado pelas suas bases. Não vai ser a revelia da população. Pelo menos da população que apoia ele. Há risco de terceira guerra mundial? Sim. Vai se concretizar? Não sei, mas há risco. Nada é mais perigoso do que um império decadente. E o que a gente está vendo internamente é quase um risco de guerra civil. Porque se tiver reação popular, o Trump está demonstrando que a solução dele vai ser violência. Então, em outras palavras, o que está acontecendo em Washington é o que basicamente o Trump quer pro país todo e, na real, é o que o Trump quer pro mundo inteiro. Tratar com violência. Sim. Tratar com a força bruta. E é curioso ver o nó que isso dá na cabeça do que os estadunidenses chamam de liberals. Liberal nos Estados Unidos é um apoiador do Partido Democrata. Eles se dividem entre conservatives, conservadores, e liberals, liberais. Os conservadores são os apoiadores do Partido Republicano, o vermelho, e os democratas, os liberais, são os apoiadores do Partido Democrata, os azuis. E isso dá um nó na cabeça deles, porque quando Trump faz alguma coisa assim, a resposta dos liberais, dos democratas é: mas as instituições não permitem isso. Mas como assim ele tá fazendo isso? Ele não pode, sendo que eles não percebem que isso é verniz, que as instituições, na verdade, são uma fachada para os interesses da burguesia, que o poder real vem do poder material. Então,
é interessante ver a maneira como os democratas tentam racionalizar o que está acontecendo. Política nos Estados Unidos não é estranha. A política nos Estados Unidos, ela é a ditadura da burguesia elevada às suas últimas consequências. 3 centímetros a mais daquele disparo, a gente não estaria falando desse cara. É foda, né? Uma girada de facada, a gente não estaria falando do Bolsonaro também. O destino é incrível, o crime compensa pra caralho, inclusive. Aqui as pessoas falam assim, você errou, né, o tiro, né, o cara lá que errou o tiro no Trump, meu Deus, não teria mudado todo o curso da história. É verdade, o do Bolsonaro é o mesmo caso, né, mas assim, né, coisas que acontecem, mas também a competência do próprio país que votou nele, né, fazer o quê, né? De Teresina falando do Bolsonaro, é engraçado, né? Esse tipo de análise, digamos assim, que olha pra Constituição e fala, como que o Bolsonaro fez isso? Ele não pode. Sim, não pode. E aí? Não pode. A história não cobra, é mentira. A história, gente, a gente tá vendo a volta do nazismo. A história não cobra nem os nazistas. O camarada que falou, esse lance dos Estados Unidos com morador de rua é tão feio que em Fremont é crime ajudar, cobertar ou facilitar pessoas em situação de rua com pena de até 6 meses de prisão ou multa de $1.000. E aí a camarada falou assim, São Paulo tá isso aqui de ficar igual. Não foi por falta de tentativa, tá? Lembra da Bia Dória falando que é muito fácil morar na rua porque você não precisa fazer nada? Toda vez que eu vejo uma escultura da Bia Dória na rua, eu fico com ódio. Cadê o galo pra botar fogo nessas também? Bia Dória é a esposa do Dória, que é artista plástica e tem aporofobia também. Então, me lembro que ela falava que não podia alimentar os pobres, senão eles vão ficar acostumados, né, em receber comida e não vão querer trabalhar para receber comida, né? Que coisa ridícula. Eu morando aqui nos Estados Unidos, quando eu ouvi isso, eu digo, não acredito, que mulher mais assim, preconceituosa, baixa, e ainda é artista, nem. Eu também faço artes plásticas e assim, meu Deus, isso aí não pode ficar na nossa turma, não. Esse tipo de gente, como é que pode, né? Então é isso. Tivemos a nossa primeira pauta aqui sobre os estragos fudidos da América. Aproveitando essa pausa aí no meio da live para lembrar vocês que eu tenho um apoia-se, apoia.se/História Pública, que nós inauguramos agora a Soberana TV. Sigam a Soberana TV no YouTube. Toda segunda-feira haverá vídeos. Nós estamos continuando o Web Comunistas no ICL, toda quarta-feira vídeo, vão ser 12 vídeos no total. E aqui no canal nós vamos continuar aí às terças e quintas falando de notícias. Já voltaremos com os ensaios no canal História Pública, uma vez que eu e a Laura terminamos as filmagens do Web Comunista. É isso, gente. Eles têm apresentações no canal do ECL, né? E sigam, né? O nosso querido. E isso que eu tinha para vocês hoje e falar assim, simplesmente assim, que realmente tudo que o Ian falou faz sentido. Eu estou de acordo. E de verdade, assim, os Estados Unidos vivem sim uma falsa democracia. Nós realmente não estamos numa democracia no seu total plenitude, infelizmente. Enfim, eu acredito muito, assim, eu acredito de verdade, assim, que o Brasil pode tomar a frente de tudo, porque o Brasil tem uma estrutura jurídica, constitucional, que leva muito mais a sério. Eu acho que por ter sido muito tardia, ela foi mais bem estruturada. Digamos que sim, porque a nossa Constituição de 88 é bem recente, a Constituição americana é bem mais antiga. Aqui foi feita todo um plano para conservar os burgueses locais. Então, o Brasil foi também da mesma forma, mas de uma maneira um pouco mais modernizada. Os Estados Unidos não têm freios e contrapesos contra um regime autoritário, porque ele sempre bateu no peito que eles são um regime democrático, que é um regime de libertação, das pessoas terem liberdade, a terra da liberdade. Então, isso tudo foi desenhado para os americanos e para o brasileiro não foi desenhado dessa forma, né? Não é a mesma escola, a mesma doutrina, digamos assim. Então, é diferente. E eu acredito sim, gente, se vocês assistiram até o final aqui, eu espero que tenham gostado do vídeo. E o Ian é excepcional, ele é maravilhoso, ele tem vários outros vídeos no canal dele, sigam o Ian. Ele também faz uma síntese, né, do que está acontecendo hoje, né, expressamente hoje, mas é um reflexo de toda uma história, porque a gente sabe, tudo vem da história, o Ian também é um historiador, ele sabe disso, e hoje nós somos consequência disso. Eu espero só que realmente, de alguma forma, se os democratas, que é a única esperança aqui, porque infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né, a não ser mudar a casa, né, as casas, o Congresso americano no ano que vem,
e que daí o Trump perca as forças, né, porque ele passa muitas coisas, muitas leis que ele faz lá rapidinho, porque ele tem um regime todo do lado dele, né, tem a maioria, então quando ele tiver a minoria pode ser que não seja bem assim, mas não vai mudar muito as características do que sempre foi do velho Estados Unidos, só que vai ficar um pouquinho mais silenciado na caixinha, né, na caixinha, porque a gente sabe que aqui a gente vive uma falsa democracia e vocês aí no Brasil são abençoados por terem uma democracia mais real que os Estados Unidos, tá bom, pessoal? Sejam felizes, eu espero ver vocês na semana que vem, estejam todos bem e até o próximo vídeo, eu espero vocês lá, tá bom? Um beijo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.